e fardamento para todos. E os professores agora recebem salário 100% em dia e acima do piso nacional. Não dá para negar. Nunca se fez tanto pela educação como agora. E ainda vem muito mais pela frente. Prefeitura de Mossoró. Boa tarde, bom dia, boa noite, todos os horários que você pode nos acompanhar, né? Quem está nos acompanhando agora ao vivo pela nossa TV, o nosso Boa Tarde. Estamos aqui, eu e Joyce Moura, mais uma terça-feira. Essas terças são boas, né, Joyce? Eu estava com saudade, porque eu não vi a semana passada. Pois é, foi ótimo. E o papo foi ótimo. Foi maravilhoso. Joyce perdeu o papo com a doutora Isabelle, né, sexóloga, que esteve aqui no nosso Diga Lá, conversando um pouquinho. Se você quiser conferir, inclusive, está aí nos nossos arquivos do YouTube. E hoje nós estamos aqui com a doutora Carla Fernandes, que é geriatra aqui na cidade de Mossoró, e Carla Candice, nutricionista. E agora Joyce Moura dizendo aquele extenso... Onde você nos encontra? Por ar, por céu e por terra. Encontra na nossa TV, encontra no YouTube de @LarissaRosadaRN, na Telecab e na TCM também. Então, só procurar, diga lá que você nos acha e acha o papo interessantíssimo de outros programas e o de hoje, que eu tenho certeza que será. Disse o YouTube? Disse. Larissa Rosada RN. Vamos começar. Bora. A gente sempre começa, doutores, com um papo mais leve, para saber, né, da história de vocês. Eu queria saber da profissão de vocês. Se ela escolheu ou se você escolheu. É para jus. Aí vocês decidem no... pau ímpar, quem responde primeiro. Não pode ser tímido, que é só bate-papo. Exatamente. Não, eu estou muito à vontade, né? Porque eu estou com duas amigas. É verdade. Né, duas pessoas muito queridas, Joyce e Larissa. E Tia Carla, que é uma profissional que eu admiro, né? E então, estou muito à vontade. A profissão me escolheu e eu escolhi a profissão. Esse misto é justamente porque eu sempre, em Mossoró, quando eu decidi por nutrição, não existia o curso de nutrição. Então, eu me inquietava, ainda fiz cursos na área administrativa, né? Trabalhei em outras áreas, mas sempre me inquietava a curiosidade pelo curso. Mas, na ocasião, estava muito além de mim ter que sair e me deslocar da cidade. Então, quando a nutrição chegou em Mossoró, né, pela UNP, eu comecei a me interessar e buscar. E aí veio a oportunidade e deu super certo. Eu me apaixonei pelo curso. Não teve nenhuma fase do curso que você pensou, não é que eu isso. pensei em parar, que eu pensei em desistir, ou não era isso que eu queria. Eu sempre me apaixonava cada vez mais pelo curso. É tanto que quando eu terminei meu curso, eu já tinha uma especialização na área, né? Eu sempre me atraiu a questão das patologias, outra área não me interessou e fiquei nessa área. É tanto que hoje, né, eu estou na nutrição, eu me formei em 2014, mas só comecei a atuar em 2015. E estamos aí. A questão das patologias, né, que a gente vai conversar um pouquinho aqui, Tia Carla vai estar dando essa oportunidade da gente trabalhar muito essas informações. É algo apaixonante na nutrição, porque você conseguir estar melhorando a condição de alguém através da nutrição é muito interessante. Então, e você gosta da parte da nutrição do idoso, né? Sim, acabei esquecendo de falar sobre isso. Exatamente. Né? É porque Carla sempre falou na questão do renal crônico. Então, a história das patologias, ela me trouxe até o idoso. Uhum. Porque, por consequência, eu ia recebendo mais esse tipo de paciente. Uhum. Né? Justamente por conta de, nessa fase da vida, normalmente, lógico que em todas as fases, o processo de doença ele pode existir. Mas, normalmente, o paciente idoso, quando ele vem a nutricionista, ele vem adoecido. Infelizmente. A questão da prevenção, nós ainda precisamos trabalhar muito culturalmente isso daí, porque eu recebo já o paciente idoso. É muito raro eu receber um paciente idoso para prevenção. Eu recebo normalmente adoecido. Na questão da recepção do paciente, você pode ter o paciente que não tem acesso à alimentação,
né, vamos dizer assim, de maneira digna. Você pode ter o paciente que tem esse acesso, mas muitas vezes, quando a gente vai ficando mais idoso, eu digo pelo que acompanhei dos meus avós, você vai ficando mais seletivo na alimentação e acaba não ingerindo os nutrientes, as fibras, né? Tudo que é importante, né? Interessante que eu falei, a gente falava ontem sobre isso, né, Carla? Que o meu avô de 90 anos, que ele também está nessa fase que Larissa falou. De acabar não querendo querer muitas coisas, comer muitas coisas, e a gente fica com muita dificuldade. Eu acredito que a gente vai ter a oportunidade de abordar um pouco melhor isso para quem está nos ouvindo, ser mais esclarecedor essas questões, né? Tia Carla, boa tarde, né? Boa tarde. Vamos lá, doutora. Joyce, Larissa, Carla, todos que estão nos ouvindo. Fiquei muito feliz com o convite. Que bom. E, bom, eu acho que eu fui escolhida e que eu escolhi a medicina. Porque, assim, quando eu era criança, tirando uma breve fase em que eu queria ser astronauta, o restante do tempo da minha infância e adolescência, eu sempre disse que queria ser médica. E, na época, não existia nenhum médico na minha família, então não tinha nem em quem eu me espelhar. Realmente. Foi uma coisa... Eu sempre fui muito apaixonada por essa questão do cuidar, de ajudar as pessoas, de compreender o corpo humano, mas também a mente, o espírito, de compreender os anseios, os sonhos, sabe? Tanto é que as especialidades que eu escolhi são especialidades que costumam ver a pessoa como um todo, né? Tanto na geriatria quanto na medicina de família, você acaba enxergando aquele ser humano na sua totalidade, não é um órgão específico. A gente faz a coordenação do cuidado. E eu ainda gosto de estudar outras áreas também. Então, quando eu leio sobre filosofia, sobre teologia, tudo isso se congrega de forma sinéstica para prestar a melhor assistência. A gente já percebe que ela é bem espiritualizada, né? Muito, As palavras bem... Não, e essa questão de ver o ser humano como um todo é muito importante numa era em que a gente vive as especialidades. Isso. Não é? Quem cuida da mão não cuida do ombro, não cuida do joelho, e assim sucessivamente. Né? E aí a gente vai para o rim, para o fígado. Né? Isso. E isso tem sua importância, tem seu papel. Porque a pessoa pode ficar ali um super especialista. Exatamente. Mas se não tem alguém que enxerga aquela pessoa como um todo, acaba que ela acaba se perdendo. Aí... doutora Tia Carla falando assim, a gente deve ir ao geriatra com quantos anos? A partir de... Olha, como além do geriatra eu sou médica de família, então recebo pessoas de todas as idades. Mas especificamente na geriatria, a geriatria é uma especialidade que ela estuda o envelhecimento então, consequentemente, ela vai ver o indivíduo em longo prazo. Longo prazo. Então, a partir do momento que, em qualquer idade, você está preocupada com o seu envelhecer, com como eu vou chegar aos meus 60 anos, então, você já pode ir ao geriatra. Eu acho que estou já querendo. Já faz uns 5 anos que eu estou querendo. Porque você faz um planejamento. A verdade é que se a gente se planeja para certas coisas na vida, a gente vive melhor. Na verdade, eu acho que o envelhecer bem é primordial, né, para que a gente tenha a nossa independência quando a gente tiver com mais idade. Com certeza. Então, é uma coisa interessante... As questões fisiológicas. Larissa, que a gente percebe que hoje se fala mais em geriatria, né? Com o aumento da expectativa de vida do brasileiro, né? Hoje se fala mais. Antes não se falava muito em geriatria. E aí, para quem está nos ouvindo, você falou um pouco do que é o geriatra, mas eu queria que você explicasse mais para quem está nos assistindo o que é, qual é a função, como é esse acompanhamento, como é que é feito. Certo. O geriatra é um médico que vai, como eu falei, enxergar aquela pessoa como um todo. E aí a gente faz tanto a parte preventiva, então aquelas pessoas que já querem, olha, na minha família as pessoas costumam ter tal e tal e tal problema, e eu quero evitar ter isso, ou se eu vier a ter, que seja o mais tarde possível e o mais leve possível. Então, essa prevenção é feita. Outra coisa que a gente faz é o seguinte, é fazer a coordenação do cuidado. E aí, como eu falei, eu faço isso tanto na geriatria quanto na medicina de família. O que é isso? Então, você
quebrou o dedo do pé. Exatamente. Foi ao ortopedista, o que é importante, super Sim. válido. Mas, eventualmente, você poderia ter um problema renal. E aí você iria ao nefrologista. Eventualmente, você poderia sentir uma tontura. E aí procuraria um neurologista ou um otorrino. O que é que pode acontecer? Por exemplo, o medicamento que o ortopedista precisou prescrever para o seu pé, pode ser que lhe provoque uma tontura. Sim. Pode ser que afete os seus rins. Qual é a função do geriatra nessa situação? Ele vai chegar e vai analisar tudo como um todo. Sua saúde física, sua saúde mental, todos os medicamentos, seu dia a dia, como é que você está se alimentando? Você está fazendo exercício? Está tomando água? Juntando tudo isso, vai retirar muitas vezes, em termos de medicação, o que a gente faz é desprescrição, Sim. é sair tirando medicação, ou então trocando por medicamentos que sejam mais adequados para a sua saúde, não para aquele problema. Sabe? Então, essa é outra questão. Outra questão é uma orientação naqueles momentos mais complicados, mais difíceis, para os quais as pessoas não costumam se preparar. A maioria de nós não se prepara para envelhecer. Sim. Não Eu se já ia prepara. perguntar sobre isso. Uma coisa, doutora, tem preconceito de dizer assim, vou pro geriatra? Tem sim. Tem sim. Hoje menos. Sim. Né? Eu sou geriatra há, deixa eu ver, 15 anos. Isso. E aí, quando eu comecei, tinha bem... Na verdade, as pessoas nem sabiam direito Sim. o que era geriatria. Eu digo que muitos dos meus pacientes, eu agradeço aos meus amigos médicos, colegas médicos lá da Policlínica, médica de Mossoró. Quando eu voltei para Mossoró... Começou lá. Isso, eu comecei lá e era interessante que muitas vezes os colegas encaminhavam os pacientes para mim quando eles já tinham feito o que cabia nas especialidades deles e a pessoa ou o cuidador dizia, não, mas tem mais um problema. Aí eles iam e encaminhavam. Era interessante que eu ouvia, olha, eu não sou idoso. doutor fulano me mandou para a senhora, porque ele disse que era a doutorinha que gostava de problema difícil. Então, acabou que eu ganhei a fama de ser a doutorinha que gostava de problema difícil. Bom, que resolve, né? Isso, que Tenta resolve, resolver, né? E aí, um foi contando para o outro. E aí, como eu sou médica de família também, muitas vezes eu começava cuidando do avô e passava a cuidar dos pais e dos netos. E aí, isso foi se prolongando. Mas... eu nunca esqueci uma vez que tem uma paciente que já era minha paciente há alguns anos. E ela sempre se acompanhava, a gente fazia tudo ótimo. E minha mãe era professora de yoga. E uma vez ela fez um evento. Tá me vendo dela. Ela fez um evento. Adoro yoga. E aí eu dei uma palestra nesse evento. Quando essa paciente minha foi para essa palestra, quando chegou lá, fizeram a apresentação. Doutora Giancarla, geriatra. E ela ficou possessa. Porque foi nesse dia que eu descobri que ela se consultava comigo, mas ela não sabia que eu era geriatra. E ela ficou ofendidíssima. Mas não perdeu a paciente não, né, doutora? Não. Eu tô lembrando de mim que me chamaram de coroa essa semana. Sério. Então, mas existe o etarismo. Sim. E aí o etarismo, ele acaba levando realmente a um preconceito com a especialidade também. Embora, felizmente, hoje já se fala no etarismo. Então, isso eu já considero o primeiro passo para a gente começar a desmistificar, a retirar isso da nossa sociedade. Porque quando não se falava, simplesmente o preconceito existia. Mas ninguém tocava nem no assunto. Você falando em preconceito. A paciente mais jovem. Paciente mais jovem, hoje... Olha, é porque, como eu lhe disse, eu sou médica de família. Sim, então, eu tenho pacientes cruzam, bem né? jovens mesmo. Mas que a pessoa tenha ali procurado assim, conscientemente, com as preocupações. Conscientemente, com as preocupações para a geriatria, especificamente, eu acredito que 38.
Eu lembro bem de uma paciente. Já vou marcar hoje. Isso, para geriatria. Para medicina de família, Vamos bem sair mais aqui cedo. tudo marcado. Mas eu ia perguntar, Carla, dessa parceria, né, entre a nutrição e a medicina, que eu acho que é de muita importância. Extremamente. Né? Nós, nutricionistas... Muitas vezes na suplementação alimentar, né? Isso, o geriatra, o fonoaudiólogo. Sim. Muito importante na disfagia. Né? Então, assim, essa parceria é tanto que meus pacientes eu fico acompanhando. Como é que tá? É uma das perguntas mesmo que eu gosto de fazer. Como é que tá a parte cardiológica? Né? Muitas das vezes, paciente diabético, tá tudo certinho com o endócrino, tá indo. Eu fico assim, e eles ficam... Você gosta mesmo de ficar, né, Carla? Procurando... Pegando no pé, né? Eu pego no pé, eu mando mensagem, né? Às vezes, o cardiologista, vixe, Carla, já tem aí 2 anos que eu não vou. Não faça isso, você é hipertenso. Mas eu tomo remédio bem direitinho. Eu digo, não, mas hipertenso, remédio pelo vence, menos uma né? vez ao ano você precisa ir. Então, essa interação, né, entre os profissionais, se não for assim, não anda. A verdade é que cuidados em saúde, eles são muito mais bem prestados quando são por uma equipe multiprofissional. Sim. Isso, de forma integrativa. É outra coisa. É outra coisa quando o paciente tem condições de receber esses cuidados. Quando Com tem, certeza. quando aceita. Quando aceita também. Né? Qual é o importante. impacto do nutricionista na saúde do idoso? Qualidade de vida. Se resume muito a isso, porque Larissa até iniciou aqui, né, nossa conversa falando sobre aquele idoso que não recebe os Sim. nutrientes adequados, né, que não recebe os alimentos necessários, né, ele tende a ser um idoso mais caquético, mais com algumas dificuldades que se confundem com velhice, né, doutora? Aqui. Muitas das vezes, um paciente que está com a deficiência de B12, com a deficiência de vitamina D, isso, né? E aí ele começa a ter problemas que você imagina que um parente seu em casa, por exemplo, seja pai, avô, está com um problema muito grave. Às vezes se imagina que é uma depressão, uma coisa, e quando vai olhar para as vitaminas, Está lá a vitamina D baixa. Pode né? desencadear. O paciente que está muito tempo não quer andar, está deitadinho ali, está quietinho, está sonolento, né? E aí você vai ver a vitamina D está lá embaixo. Isso. Né? E aí são aqueles cuidados, né? Então, eu acho que a nutrição, ela chega para dar mais qualidade de vida, né? Sobrevida nos processos de doença, né? E eu acho que é muito a partir disso daí. E o que é mais importante priorizar nesse protocolo? O protocolo nutricional, o cuidar, o olhar do familiar em casa, você está lá, você recebe seu paciente, tudo bem. Mas quando o familiar está atento a levar para você, Sim. né, o que está se passando, aquele paciente, a perda de peso nessa idade, por exemplo, que é bem clássico, né? A gente já pode começar por aí, né? Não é normal da idade. É uma consequência? Porque o paciente idoso, ele perde mais massa magra, né? Ele tem dificuldade de se alimentar porque por várias situações, a começar pela boca. Né? A nossa digestão começa lá. A saliva está diminuída, o suco gástrico é que faz a digestão está diminuída, então o paciente ele tem a sensação de que não está com fome, né? E aí ele passa a comer muito menos. Então, assim, eu acho que nós devemos partir desse princípio, do olhar do cuidador, do familiar, porque muitas das vezes ele acha que para ele está tudo bem, Joyce. É da idade. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito. Cuidador, responsável, familiar, preste atenção ao seu idoso. Não acho que é normal. Exatamente. Não é porque algo é frequente que é normal. Exatamente. Eu sempre faço a comparação. Olha, existe muita gente que rouba. Roubo não se tornou normal por causa disso. Então, não é porque um certo problema no idoso ou em qualquer outra pessoa é frequente que é normal. existe uma patologia, uma doença, assim, alguma coisa que seja mais comum? Não. Não. Nos idosos. Olha, sim. e na população em geral, geral. incluindo os idosos, as doenças cardiovasculares.
E aí, tanto o problema cardíaco em essência, quanto o que leva a isso. Hipertensão, diabetes. As dislipidemias, né? Isso, E a obesidade, lembra que a gente conversou? obesidade e desnutrição. Porque a gente fala, pensa Os em dois idoso, já lados pensa da em moeda. nutrição, né? Isso, exatamente. Mas a obesidade é um desafio. Mas também chama muita atenção no idoso a questão dos problemas da memória. Sim. Em todas as pessoas, mas mais ainda aumenta a incidência com o passar da idade. Essa questão da memória, eu acho que fica cada vez Não, mais ela- séria, dependente dessa questão da idade. Eu acho que cada quantidade de informações Informações que a gente tem acesso. E vocês estão falando aí, e eu estou passando justamente por isso na minha casa com um avô de 90 anos. Ele está passando pela questão nutricional e pela questão da memória. Alguns lapsos. E aí a gente fica sem saber o que fazer, porque ele é Pois é. resistente. Ele diz que não sai de casa. Aí a gente vai fazer o quê? Carla, você não faz consulta Faço, domiciliar? sim. Sim. Porque ele disse que não está doente, não. Joyce, essa questão das demências, né, Tia Carla, como é difícil, porque a gente vai lá para o Parkinson, aquelas medicações Isso. que o paciente toma, que é a boca amarga, que constipa, Isso. que dificulta a digestão, né? Que ele não fica na mesa, ele não senta direito na mesa, ele tem que ter uma pessoa para levar o garfo para ele, no Parkinson. Aí você vem para o Alzheimer, você não lembra o que Pois comeu, é. você não conhece aquela pessoa que vai levar a sua comida. Quem é você que está me levando essa comida? Entendeu? Pois é, isso que eu digo lá em casa. A gente tem que levar, eu chamo meu avô de pai, no médico para saber o que ele tem, porque ele está no início ainda, né? Aí no começo da noite ele diz assim, essa aqui na minha casa não. Aí daqui a pouco diz, tá aqui meu quarto. Esse Mas eu digo, a início. gente não sabe o que é. Então Esse a gente tem início, que para a pessoa, é a parte mais dolorosa. Para a pessoa que está sofrendo. estar sofrendo. Porque basta a gente se imaginar. Eu Sim. digo que eu me entendo muito bem com os meus Sim. pacientes, porque eu sempre me coloco no lugar deles. E basta a gente se imaginar. Isso. Então, aqui, a gente só tem mulheres muito ativas, ocupadas, resolutivas. E aí, basta a gente se imaginar. De uma hora para outra, você começa a se perceber esquecido, Sim. dependente. Já passa um filme na cabeça, você lembra de todas as vezes que você viu alguém que estava dependendo de outro e como Sim. você se sentiu, na maioria das vezes a pessoa, o adulto jovem, ele nem se imagina nessa condição. Sim. E aí depois, quando a pessoa começa a perceber, se for uma pessoa intelectualmente muito ativa, ela consegue disfarçar no início, Sim. mas isso dói nela. Sim. Porque ela sabe que está Aham. disfarçando. Ela está tentando disfarçar. Então, isso dói muito. Daí a resistência. Sim. E quando alguém chega, seja lá quem for, mas geralmente vai ser uma pessoa mais jovem. Ele tem 90 anos. 90. Então, a maioria das pessoas vai ser mais jovem do que ele. Sim. E deixa eu interromper vocês para mandar um beijo aqui para minha filha Marina, Oh. que está nos acompanhando. Marina é advogada, fez 26 anos essa semana Parabéns, e agora está Marina. fazendo nutrição, vai ser colega de carro. Carla, aproveita e manda um beijo para sua filha Júlia, que está assistindo a gente. Eu querendo já mandar para Marina também. Manda para as duas. Um beijo, Ju, mamãe te ama. Marina, muito orgulho. Beijo, Julinha. Beijo, Júlia. Beijo, Marina. Beijo, Carlos, que também está assistindo. desculpa as Também. interrupções aí, viu? Mas foi Imagina, fique à vontade. uma interrupção para mandar Muito válida. um beijo. Com certeza. Aí, continuando o que você estava dizendo, como é que a gente deve agir? Aí eu vou na consulta, né? Como Não, mas Joyce, é uma coisa importante, porque muitas pessoas passam por Muitas isso pessoas passam, e exato. não sabem sabem. como agir. Não é fácil. Por exemplo, meu avô tem 90, minha avó tem 80 e pouco, não tem problema nenhum. Mas ela se irrita num nível com ele, quando ele esquece alguma coisa. E aí a gente fica dizendo, mãe, não faça isso, tem que... Sabe por quê? Ele diz, aqui não é meu quarto. Cadê o quarto de Cássia? Aí ela faz, é aqui. Aí a gente não sabe como é que deve agir. Se deve dizer a ele que não é mesmo, ou conversar, sabe? Eu toda vida que vou para lá, deito na cama com ele, fico perguntando coisas do passado. Aí ele começa a contar histórias de quando era caminhoneiro e da vida, e ele adora.
sabe? Mas, assim, o agir, quando ele está passando por aquela fase do esquecimento. Não é aqui minha casa. Ele bota a camisa debaixo no ombro e diz, vou embora, 6 horas da noite. E ainda diz que não vai levar a minha avó. Ela, pronto, é para casa de outra. É complicado mesmo, porque o primeiro conselho é não levar para o pessoal. Aham. É não contrariar. Isso. É evitar a palavra não a todo custo. Então, sempre digo que é mais fácil para a gente entrar no mundo dele do que o contrário. Sim. Do que ele entrar no nosso. Então, Perfeito. imagine, por exemplo, imagine que hoje você deu uma deitadinha depois do almoço, dormiu. Quando você acordou num lugar que você nunca viu na vida. Você acordou, onde é que eu tô? Aí, de repente, você vê uma pessoa que você tem a impressão que conhece, mas você não tem certeza. E aí você pergunta, que lugar é esse? Essa é a sua casa. Como assim? Não, eu nunca vi esse lugar. Essa é a sua casa. E a pessoa insiste. Das duas, uma. Ou você vai pensar que tá doida, ou você vai pensar que essa pessoa está mentindo para você. Sim. Nas duas situações... São difíceis. Nas duas situações, você vai ficar irritadíssima. Certo? Então, a gente precisa evitar isso. Então, quero ir para minha casa mais tarde. Ou então, vamos. E aí, dá uma voltinha. Sim. Certo? Muitas vezes, essa voltinha é o tempo que ele volta. Exato. Assim. A gente já testou isso e já deu certo. Exatamente. Muitas vezes é o tempo que ele volta a si. E aí você não perdeu a confiança dele. Porque se você começa a insistir, das duas, uma, como eu falei. Se ele pode ser que ele comece a se desacreditar, e isso é muito frequente que acabe desencadeando um quadro de depressão. Ou então ele vai começar a duvidar de você. E aí isso desencadeia conflitos, Sim. certo? É quando daqui a pouco ele começa a dizer... Ele começa numa paranoia de que estão querendo matar ele, estão querendo colocar veneno na comida, estão querendo roubar meu dinheiro. E aí isso piora a situação da família. E para a família também, né, doutora, é um processo de perda já. Isso. Porque a pessoa está ali fisicamente, vamos dizer assim, preservada, né, direitinha, com saúde, mas a saúde mental já está indo embora. E deixa de reconhecer um filho, passa a chamar de mãe, deixa de reconhecer um neto, né, passa a chamar de sobrinho. Então, de certa forma, é um processo de perda também para a família. Com certeza. É um luto que a família começa a viver. E é um luto ainda mais doloroso e confuso, porque é um luto de alguém presente. Sim. Então, mas você está fazendo luto em relação àquela pessoa que você conheceu. Aquela mãe que lhe criou, ativa, resolutiva, e de repente, cadê ela? Fisicamente ela está aqui, mas cadê? E isso dói profundamente. Dói. Agora, nesse processo, existe muitas vezes uma característica que o idoso pode deixar de se reconhecer. Sim. Não é ao olhar no espelho, não reconhece a imagem dele mesmo. Não é uma coisa bem... É que a maioria... Mas eu acho que é bem comum. É comum. O que acontece? A maioria das demências, elas têm... a perda de memória, ela é ocasionada de trás para frente. Então... Por isso, Joyce, que ele adora falar do passado. Sim. Porque a parte da memória presente, ela é perdida, então a memória do passado fica muito preservada, fica muito viva. E ele diz que sonha muito dirigindo, que ele era caminhoneiro. Exatamente. E foi a maior parte da vida dele. Exato. Então, a memória do passado fica muito viva, certo? Se eu vou perdendo a memória de trás para frente... Pode chegar um momento, não é no momento inicial, lógico, mas pode chegar um momento em que a imagem que eu tenho é da Giancarla com 15, 20 anos. Então, se eu olho no espelho e vejo uma Giancarla de 80 anos, quem é essa mulher? Sim. Interessante. E dentro dos tratamentos, dessa questão da alimentação, o que pode ser feito para envelhecer melhor? Quer começar, Carla? Ou quer que eu comece? Eu, no alto dos meus 49, estou assim, bem curiosa. Vamos lá.
A atividade física, que é algo que a gente... Carla começa logo pela parte ruim, meu Deus. que é algo que a gente reluta muito. Depende, né? Tem gente que ama. Mas isso já tem melhorado muito, né? As pessoas estão cada dia mais conscientizando, porque sentem os efeitos positivos da atividade física, a nível cognitivo, enfim, são muitos. Ficar atento à questão de suplementações necessárias, que a gente já conversou aqui. Muitas das vezes você está consumindo uma proteína a menos do que o que você precisa. Está consumindo um carboidrato a mais do que o que você precisa. Fibra a menos. E isso, um dia ou outro, no fim de semana, é tranquilo. Mas calcula isso daí por 5, 10 anos, esse déficit. Então, assim, corrigir macro e micronutrientes, né? E a prevenção. A ida aos profissionais que são necessários, né, de acordo com a individualidade de cada um, porque muitas das vezes você descobre um diabetes na infância, então você está sempre coladinho ali no seu nutricionista e no seu endócrino, né? Muitas das vezes existe problemas psiquiátricos numa adolescência. Então, assim, estar sempre fazendo a prevenção. A prevenção hoje é o melhor. É interessante essa sua fala, Carla, porque nós somos acostumados a só ir ao médico quando a gente está doente. Sim. Ninguém é acostumado a fazer a prevenção. E a minha profissão Não é é uma que cultura mais nossa. dolorida Não é uma nesse cultura sentido, porque você sente um problema que lhe incomode mais gravemente, você corre. Às vezes você não quer ir, mas no frigir dos ovos você vai porque você não está mais tolerando aquele incômodo. Né? Mas para prevenir, você é um nutricionista, o que a gente conversou agora há pouco. Vou fazer essa prevenção, vou ver como é que estão os exames bioquímicos. Será que eu estou com deficiência de B12? Foi para o nutricionista, que eu estou um pouco assim. Com 60 anos eu estar uma idosa bem Ou chuta. quando realmente eu precisar fazer uma dieta, porque o meu médico cardiologista disse que eu preciso de uma dieta. Né? É uma coisa que você estava falando aqui, que você gosta muito de estudar outras áreas para poder atender melhor. Isso é muito importante. Né? Eu tenho estudado muito sobre comportamentos, tenho lido muito sobre isso, para eu poder chegando no meu paciente. Né? Como é que eu vou convencer um idoso que viveu 50 anos da vida dele comendo daquela forma e de uma hora para outra eu vou chegar e dizer, olha, está aqui, Sim. o senhor vai fazer essa dieta a partir de hoje. Porque, como diz na psicologia, nós somos seres biopsicossociais. Né? Olha, Joyce, estou toda trabalhando na Toda psicologia. Ela é trabalhando aluna na de psicologia, viu, doutora? Maravilha. Toda trabalha na psicologia. Mas é interessante isso, porque é um todo. Então, assim, eu não consigo cultura, atender né, um paciente... Desculpa, Joyce. Não, Não, pode ser, vai Eu lá. não consigo atender um paciente em menos de 1 hora. Justamente por o idoso, primeiro eu ganho a confiança dele. Sim. Quando ele chega. Né? Eu vou ouvir as dores dele. Então, assim, eu posso dizer a vocês que hoje, meus pacientes idosos, eu tenho 100% de adesão deles. Se ele não faz a dieta como deveria, mas ele me ouve, ele gosta de ir. Porque eu gasto esse tempo, eu não vou dizer que eu perco, eu poderia estar ganhando outras consultas, eu poderia estar atendendo em meia hora, mas eu cativo cada paciente meu que está indo lá. E ele gosta de voltar. E a importância, Carla, porque geralmente quando a gente pensa assim, vou para o nutricionista, eu posso dizer logo assim, o senhor já vai tirar tudo que eu gosto de comer. Aí eu fico desmistificando isso aí, primeiramente. Antes de entrar na parte, né? Antes de entrar na prática clínica, eu fico desmistificando isso daí. Numa conversa leve. Meu paciente é um papel em branco. Eu não tenho... Qual o seu protocolo que você vai usar? Não. Ele entra e a gente vai se entendendo. Eu vou monitorando meu tempo e vou me entendendo com ele. E é muito grato, posso dizer a vocês. Porque ao final, né? Às vezes ficam algumas coisas... comum. Às vezes eu mando alguma coisa para o familiar, para ele complementar, porque eu gastei aquele meu tempo, eu e ele. Para poder ele ter essa confiança e ele, entendeu? É importante. Sim. Isso. Carla, e num mundo em que a gente vive, em que as consultas são tão rápidas, em que tudo é tão rápido, o parar para ouvir tem uma coisa bem especial, né? E eu já ouvi, viu, Tia Carla? Vala, você está me ouvindo, está olhando para mim e eu gostei demais. Eu sempre levo o palavreado dele, do jeito que ele está entendendo. É muito bom atender idoso, né? Não? Agora deixa eu perguntar uma Eu coisa. sou suspeita para falar, porque adoro. A doutora Tia Carla, a questão da automedicação.
ela é muito presente também em idosos? Muito. É muito presente na população em geral. Sim. A Aham. questão do idoso é que nele, muitas vezes, as consequências são piores. Aham. Porque a tendência a ter algum efeito colateral ou alguma interação medicamentosa Sim. é muito maior. Então, acaba que as consequências são muito piores. Eu tenho uma parente que era assim, ela estava de frente para a TV, lembra, Carla? Demais. Aí passava publicidade de um medicamento, ela já queria comprar. E ela também já queria receitar para os outros. Não, eu tenho uma tia Né? que é assim, é a médica da família. Ela E são nossos amigos em comuns que eu acho que Larissa, nesse papo que a gente está tendo aqui, Larissa já passou por muitas situações assim de lembranças. De lembranças, com certeza. né? De vivências, De né? vivências. Pois é, mas é uma coisa que traz muita preocupação. A gente já esteve aqui conversando com psiquiatras, com psicólogos, com pessoas de diversas áreas da saúde, e quando a gente toca nesse aspecto da automedicação, né, Joyce? A gente tem resposta dos profissionais de que os remédios que talvez fossem mais difíceis de serem acessados, por haver um controle maior, são acessados com certa tranquilidade. Sim. Exatamente. Aproveitando a fala de Larissa sobre psiquiatra, tem chegado muitos idosos com problemas mentais? Muitos. Na verdade, tem chegado pessoas de todas as idades Todas com as problemas idades. mentais. Eu fiz até... Eu hoje sou psicanalista também. Olha aí. Acabei fazendo Aí, ó, curso tá de psicanálise. Na verdade, sempre vieram muitos pacientes Sim. com transtornos emocionais para mim. Mas eu ficava relutando e tal. Fazia uma abordagem, mas com a questão da Covid... Com isso, então, a coisa tomou uma proporção imensa. que eu digo, olha, se está vindo para mim, eu preciso me qualificar e Aí se identificou com Freud. Isso. Assim, parece... Parcialmente, né? Isso. Na verdade, é como a gente precisa conhecer de tudo para utilizar o melhor de cada um. A verdade é essa. Então, mas a verdade é que a população em geral está adoecida emocionalmente. As pessoas têm muitas dores e essas dores acabam se refletindo nos mais diversos aspectos. Então, em doenças psicossomáticas, então, explosão de fibromialgia, nos transtornos alimentares, certo? Então, a pessoa, quando a gente se alimenta, a gente não está só nutrindo o corpo. Nutrir o corpo é só Por que é tão difícil mudança de hábito alimentar? Sim. Porque quando a gente come, a gente está se alimentando para se nutrir, mas também a gente está alimentando a alma. Eu estava pensando aqui que o café, por exemplo, ele tem um significado emocional muito forte para mim. Eu não sou aquela pessoa que sabe pegar um cafezinho e sair andando por aí. Eu preciso desse momento de parar, respirar, tomar. E isso, para as mais diversas pessoas, para cada pessoa, tem algum alimento que tenha significado. Sim. E quando chega alguém, um profissional médico ou nutricionista, que diz, você não vai poder mais utilizar isso, A proibição, isso dói. né, já... Isso Dói na alma? Isso. Incomoda. E é fundamental que a profissional tenha essa percepção. Sim. Porque simplesmente se você chega, como já chegaram pessoas para mim que disseram, olha, eu fui para essa profissional que me disse que eu não posso isso, isso e isso, e o que é que eu vou comer? Para mim, era muito óbvio, olha, tem uma infinidade de coisas para essa pessoa comer. Mas aquilo foi o que ela comeu a vida inteira. Uhum. Foi a comidinha que a mãe trouxe quando ela estava chorando. Foi o que a fez sentir segura e acolhida. Era aquilo que tinha em casa nos momentos mais difíceis e nos mais felizes. Aí, de repente, eu tiro? Uhum. Sem um trabalho de convencimento? Uma pessoa jovem que poderia ser filha ou neta dela, simplesmente chega lá e ordena o que ela vai fazer.
Isso tem... Se isso não tem uma abordagem, não vai ter adesão Nunca. E uma outra coisa que também a gente percebe, que a gente já falou com outros entrevistados aqui, e eu tenho casos também na minha família, de os idosos não aceitarem os transtornos mentais ou irem a profissionais, psicólogos, psiquiatras, jamais, né? Acham, não tem problema nenhum, não tem trauma nenhum, tem uma vida perfeita. Né? Isso. Como é que eu vou falar da minha vida Como é para que eu aquela falo da pessoa que eu minha não vida conheço? Mas- Já escutou isso, doutora? Com certeza, muito. Você vai Mas é começar a questão. falar ou sou eu? O Brasil é o país com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo. Sim. Né? Tem mais que o dobro do segundo colocado. E um dos motivos disso é o preconceito que as pessoas têm. Então, as pessoas usam como forma de ofensa. É. Então, Exatamente. você precisa se tratar, vá para um psicólogo. Aham. Né? Como se fosse uma ofensa. Então, esse preconceito, além do... A gente falou do etarismo, mas é outro preconceito que precisa ser combatido. Então, o que acontece? Aquela pessoa tinha uma tristeza ou passou por um processo de luto, mas teve um preconceito e não procurou um profissional, e aí, quando ela procura, já desencadeou uma depressão. Uma depressão. Uma pessoa que precisa ser acolhida, Exatamente. né? E que ela é tratada de uma maneira preconceituosa. Isso. Mas eu te perguntar uma coisa, doutora Giancarla, a questão da medicina da família. Você exerce no seu consultório, você exerce no serviço público, como é que é o seu atendimento? Hoje, no consultório. Ah, Mas é interessante porque as pessoas sempre associam a medicina de família ao postinho. porque verdade. é por causa do programa de estratégia de saúde da Saúde família, da família. Isso. né, que leva o médico ali Até para a comunidade. a comunidade. Não exatamente só no posto, mas fazendo as visitas. Por isso que me atendimento em veio casa. a curiosidade, como é que se desenvolve esse trabalho. Porque quando você fala geriatria, a gente foca ali, que são as pessoas Isso. mais idosas, né, da Quando fala em família. família, você imagina pegar a mão de todo mundo da família e... Exato. Mas a verdade é que a medicina de família, ela é muito mais do que isso. Então, a gente pode utilizar ferramentas de medicina de família para tratar qualquer pessoa. Então, por exemplo, na medicina de família, a gente muitas vezes faz a lista de problemas daquela pessoa. Ah. E aí, a partir disso, você tem uma visão mais global. Na medicina de família, a gente vai analisar qual é a rede de apoio que aquela pessoa tem. E aí a gente faz isso na medicina de família e na geriatria. Porque assim, eu vou prescrever um medicamento para aquela pessoa. Primeiro, aquela pessoa vai ter acesso àquela medicação. Sim. Segundo, Questão importantíssima. Importantíssimo. ela tem condições de administrar sozinha um medicamento que vai ser tomado de 6 em 6 horas? Exatamente. Se não, quem é que vai ministrar essa medicação? Não Tem significa que vai tratar a família inteira, mas que a família Não, vai estar vai- envolvida. uma rede de apoio, né? Exatamente, exatamente. Então, quem é essa rede de apoio? Vai ter um filho, um vizinho, um amigo, Uhum. Sim. certo? Essa pessoa, ela precisa praticar uma atividade física. Ela mora perto de algum lugar onde possa praticar essa atividade física? Ela tem um suporte? Que rede de apoio eu tenho para isso? Uhum. Essa pessoa, ela precisa ter um sono de qualidade. Onde é que ela mora? Será que ela mora vizinha a um bar? Uhum. Que fica com música alta até altas horas? O que a gente pode fazer? Sim. Então, tudo isso, quando a gente analisa tudo isso, a gente está fazendo medicina de família. Agora eu queria fazer uma pergunta bem... O que é que você acha do termo terceira idade? Ai, gente, eu não gosto desse termo. Não. Porque, assim, Melhor primeiro para idade, mim... terceira idade. Nossa, esse é, pior. Melhor idade é pior, né? sempre É que a pior. gente fala, Nem bota sempre você vai estar, sobre não. geriatria, a gente vê terceira idade. É. E aí a gente vê muita gente falando, não, eu sou da terceira idade. Primeiro, não sou... para mim, lembra a terceira classe. Né? É meio pejorativo e tal. E a verdade é que a idade, ela é um processo contínuo. Não existe primeira, segunda, terceira idade. Até pouco tempo era considerado terceira idade 60 anos. Isso. Porque era a última idade. Hoje em dia tem pacientes centenários, tem o paciente de 80 anos que nada... Corre. Nada todos os dias, que corre. Tem o paciente de 90 anos que celebra missa.
certo? Tenho Não, meu pai tem 78, trabalha todos os dias. Então, Não, como é que eu vou... 40 anos já estava, né? Então, a verdade é que a idade é um processo contínuo. Todo dia, amanhã eu estarei mais velha do que hoje. Então, por que eu vou classificar a minha idade dessa forma? Sabe? Eu acho que é mais bonito, eu acho, no Oriente, que eles consideram as idades, eles usam os metais nobres para classificar as idades. Então, você chega aos 65 anos, você está na idade da prata. É centenário, está na idade do ouro. Então, isso é bonito. É com a doutora Tia Carla, eu tô com 49, ela me diz aí. 41. Mas no Oriente, eles valorizam muito a sabedoria dos anciãos. A espiritualidade tem muito a ver com a longevidade, né? Tem sim. Já tem muitos estudos demonstrando que aumenta a longevidade, aumenta a expectativa de vida. A espiritualidade, ela traz mais conforto, mais serenidade. Quando é vivida de forma regular, por exemplo, por meio de uma religião, traz socialização. Sim, importantíssimo. Isso. E eu considero que um dos principais benefícios da espiritualidade, da fé, é você ter a segurança e a convicção de que tudo tem um motivo. Porque a dor e o sofrimento, são inerentes à vida humana. Não existe essa pessoa que vem aqui só a passeio. Vim aqui só para chegar aqui, tomar uns drinks e passar pela vida. A gente tem desafios. E é muito doloroso quando você passa por um processo difícil, desafiador, você pensar, estou passando por isso sem motivo nenhum, sem razão nenhuma, é muito doloroso. Então, a fé, ela traz essa segurança de que isso tem um motivo maior. E aí eu vou passar por isso da forma mais digna e tranquila possível, porque tem uma razão e eu vou passar por isso. Então, isso traz serenidade, quando eu tenho serenidade, isso baixa os meus níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, então reduz o risco de hipertensão, então... Uma cascata, É uma né? cascata, exato. Carla, o que é que não pode faltar de jeito nenhum na nutrição do idoso? A gente está sempre voltando para o mesmo assunto, né? Mas a gente pode estar vendo a questão dos horários certinhos, né? Da tranquilidade que ele vai realizar aquela refeição, do aporte das vitaminas e minerais. E trazendo aqui para o prático mesmo, a questão dos alimentos. Eu sempre trabalho essa questão o mais natural possível. Certo? Porque hoje em dia, por vários fatores econômicos, sociais, acabam que o idoso ele come o mais prático, né? O que é mais rápido ele mesmo fazer, que ele não quer incomodar. São tantos fatores, né? Você falando aí sobre a família em si, se ele não tiver todo o cuidado familiar, ele fica muito assim, comendo qualquer coisa. Ele mesmo prepara, ele não tem muita disponibilidade de disposição, melhor dizendo, de ir ao supermercado, de comprar. Então, assim, ele acaba comendo de qualquer jeito. Isso vai adoecendo ele, como adoeceria qualquer indivíduo. Então, assim, aquela comidinha, o arroz com feijão, né? A gente, é tão pouco tempo para a gente falar tudo, mas a gente sabe que tem os problemas, né? Da mastigação, que não é tudo que ele pode, de uma prótese que não está ajustada, de dente que está faltando, né? Um problema gástrico, enfim. Mas, assim, é tentar mesmo trazer aquela alimentação mais natural possível, que é o que ainda assiste a maior parte, né, dos pacientes. Eu acho que isso daí é o que não pode faltar. Aquela velha que a gente desculpa. Não, pode dizer, doutora. Descasque mais, desembale menos. Isso. Que eu acho que o industrializado está... Que a gente sempre conversa, né, Carla? Todas as vezes que a gente fala sobre reeducação alimentar, planejamento alimentar, Carla sempre fala sobre essa questão do natural. Isso. E o natural não é o mais caro. Pronto. Né? Você vai muitas e muitas vezes em busca de um enlatado, de um embutido, de um macarrão que vem ali semi-pronto e acaba com alto teor de sódio e a coisa pode desandar por aí, quando que se tivesse uma alimentação mais simples, comprada na Cobal, no mercado ali, era mais... Porque o natural ainda é mais barato, né? Isso.
ele termina saindo mais barato. É a questão da praticidade. Agora, Está presente aí em todas as fases da vida. Praticidade e a questão do sabor mais forte. Tem uma questão Sim. no idoso importante, porque com o passar dos anos, todos os nossos sentidos diminuem. A gente enxerga menos, a gente ouve menos. A gente sente menos sabor e a gente sente menos cheiro. Então, acaba que aquela pessoa, se ela não tiver uma orientação, ela vai priorizar alimentos que tenham um sabor mais forte. E aí vem a história do sal, dos temperos industrializados, né? É muito importante o que você citou aqui. Eu fico tentando lembrar para a gente não esquecer de Do falar o gorduroso. importante. E eu tô já para fazer as anotações para levar para casa. Mas é isso. Mas vocês duas que trabalham com o público idoso, a doutora Giancarla falou aqui a questão da psicanálise, da geriatria e da medicina da família. Isso. E como é que está o respeito dos filhos, dos familiares a esse idoso, né, que chega ao consultório? Que a gente está falando aqui de cuidado. Aí a gente se depara com notícias em jornais de filhos, de netos que fizeram empréstimos em nome dos seus avós. Você se depara com Você foi agora nas a maior dores. parte Foi. em grandes problemas, É. né, que se resume ao respeito à dignidade daquela pessoa que sempre foi tão importante na vida dessa família. Isso. Na verdade, isso daria um podcast só sobre isso, só sobre a Certo. violência sobre o idoso, porque essa questão da violência financeira é uma realidade. E muitas vezes existe também uma violência que é com a melhor das intenções. Porque é aquela violência travestida de cuidado. Por exemplo, hoje eu atendi uma pessoa que ela veio junto com a filha, certo? E a filha, você percebia que ela tinha a melhor das intenções. Quando eu expliquei para essa idosa que ela precisava fazer atividade física, fazer exercício físico, todas as vezes, ela já era minha paciente há um certo tempo, ela tinha uma resistência imensa. E aí ela veio com a filha e a filha olhava assim, tá vendo? Tá vendo? A senhora tem que fazer. Por que não faz? Preguiçosa. Entende? O que é que muitas vezes acontece? Quando a gente começa a cuidar de alguém, muitas vezes a gente tem uma ideia preconcebida do que é melhor para aquela pessoa. Ou mesmo que a gente tenha certeza, por exemplo. A gente tem a certeza que o melhor para ela é fazer exercício físico. Mas existe a forma de abordagem. Tom de autoridade, né? Exatamente. E não importa quantos anos essa pessoa tenha. Não importa quão dependente ela esteja. Essa paciente, ela veio ao consultório e ela veio andando, mas às vezes é uma pessoa que já está em cima de uma cama, totalmente dependente para fazer todas as suas necessidades. Independente disso, ela sempre vai ser sua mãe e ela vai se ver dessa forma. Então, quando uma pessoa vê a outra, que ela seria autoridade sobre ela, e vê esse papel se inverter, essa inversão de papéis, isso dói, como você falou, dói na alma. E isso cria uma resistência àquilo. Às então, vezes nem não vou fazer só porque ela está mandando. Exatamente. Não Né? vou fazer porque ela está mandando. Porque sou eu. Exatamente. E lembro bem de uma outra paciente que veio dia desses e tinha uma resistência, ela tinha uma depressão grave e simplesmente parou de comer. Sério. Depois a gente conseguiu fazer essa pessoa voltar a comer e aí, só que aí depois eles voltaram aos antigos hábitos e principalmente é engraçado que foram tentados todos os medicamentos possíveis. Mas, na verdade, ela voltou em razão, principalmente, das orientações que foram prestadas. Depois que ela voltou a comer, todo mundo relaxou e quis voltar ao anterior. E aí eu disse, e aí eles me perguntaram, o que é que a gente faz? Eu disse, primeiro, e ela estava na frente, estava lá, nunca mande ela comer. E foi interessante que essa pessoa, ela estava a consulta inteira muda, sem falar nada. Na hora que eu falei, não mande ela comer, ela abriu a boca e disse, porque eu vou comer só quando e se eu quiser.
Foi a única frase que ela falou, a consulta inteira, 1 hora de consulta. Ela só falou isso. Porque havia vários filhos, noras, netos, ordenando o que ela deveria comer. E aí, isso é abordado, inclusive, com crianças. Né? Sim, Criança sim. com seletividade alimentar é muito mais eficaz você chegar ao lado dela e começar a comer na frente dela do que dizer, coma isso. Impor alguma coisa. Até porque o nosso cérebro entende que aquilo que é imposto não é bom. Inclusive em adultos jovens, certo? É muito mais fácil você aceitar um bolo, você ter o desejo pelo bolo. Se eu chegar aqui, comer esse bolo com todo o gosto do mundo, dizer que delícia, do que eu chegar e dizer, Joyce, coma. Você vai pensar, se ela está mandando assim, não deve ser a coisa melhor do mundo. Deve estar sobrando e ela quer se livrar desse bolo. Então, A todo custo. isso. É verdade. Então, é outro tipo. Existem vários tipos de violência, mas eu achei bom citar essa, porque, como eu lhe disse, na Deve ser verdade, bem comum. é muito comum, porque os bons filhos muitas vezes fazem isso. Na Certo? preocupação, Porque a gente na percebe, ansiedade. na ansiedade de levar o melhor para aquela pessoa, eu tento usar da minha autoridade para fazer com que isso funcione. Mas, infelizmente, não funciona. Infelizmente ou felizmente, não vou nem fazer julgamento de valor sobre isso. Mas não funciona. Joyce Moura. Não tá na hora? Tá na hora. Já acabou. Eu ia fazer uma outra pergunta a Carla, que eu queria saber se... Vamos ser breve. É, breve. Olha aí, Se pessoal há da uma, técnica. dá uma diferença muito grande entre a alimentação de idoso e de jovem. Não tem assim, porque, entenda, nessa fase da vida, a necessidade calórica, ela está reduzida. Sim. Mas a necessidade nutricional ela está aumentada. Então, o volume é menos, o valor calórico é menos, mas o valor nutricional nunca pode ser menos, ele é a mais. Então, assim, bem rápido. Bem para você. rápido, 10, viu? Perfeito. Mas vamos agradecer as meninas, Foi deixar elas se quase 100. despedirem. Foi quase os 140 caracteres dentro do Foi. Twitter. Telegráfica, né, Joyce? Como se diz. Exatamente. Meninas, muito obrigada, doutora Giancarla. A gente tentou agendar, encaixar na agenda dela que ela Isso. tinha viagem, mas a gente quer a presença dela aqui e a de Carla também, para ver se dava certo para virem as duas juntas, e foi maravilhoso o papo. Foi uma nós estamos alegria. à disposição. E falei onde é que vocês atendem. Pois é. Eu Deixa atendo os na arroba. Biomedical. Deixa os arroba. Biomédico, na 6 de janeiro, né? Faço atendimento domiciliar para as pessoas que não podem estar indo até a clínica, né? E é isso. Arroba Carla Candice. Ela foi lembrar. Fui lembrar, né? Porque eu sou péssima da questão redes sociais. das redes sociais. Carla com K, estão me lembrando ali. Tá vendo a Obrigada, assessoria Gabi. aí, ó. Mas é isso, muito obrigada. Daria muitas outras pautas, né, Tia Carla? Muitas. Eu estou aqui cheia de coisa Adorei inquieta que que eu nós não falei. Chame a gente de novo que a gente vem com Vamos, outras vamos pautas. lá. Doutora Tia Carla. Bom, eu atendo na Clínica Camacho, no edifício West Clinical, sala 906. Meu Instagram é @doutora Giancarla Fernandes. Inclusive, ele está um pouco abandonado, mas eu vou... Já está justificando. Isso, exatamente. Tenho notado mas, mesmo. exatamente. Mas vamos voltar. É porque a pessoa ativamente. tem que ser produtora de conteúdo. Se você for tentar atualizar do jeito que tem que difícil ser, dar você tem tempo. que parar de trabalhar e ser produtor de conteúdo. É verdade, mas eu acho que essas redes sociais, elas podem ser muito um instrumento de levar informação para as pessoas mesmo. certeza. Então, é como você falou, é chegar e falar e responder o que for surgindo, porque é aquilo que a pessoa está precisando. É sim. Exatamente. Gente, beijo, viu? Obrigada. Obrigada aqui mais uma vez a Carla, a doutora Giancarla, Joyce Moura. Tchau, Até tchau. terça, né, Até Joyce? terça, até terça.